Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra de hoje. É hora de se juntar a nós para mais um estudo do Evangelho de João. Acomode-se, pegue a sua Bíblia e abra no capítulo 13 do Evangelho de João. Hoje leremos do versículo 12 até o 17. Acompanhe comigo. Diz assim: Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos pular alguns versículos e ler o 34 e o 35. Diz assim: Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Foi assim que Jesus iniciou o sermão da última ceia, o seu sermão mais longo. Como já vimos quando iniciamos o estudo desse capítulo, na verdade, isso não foi um sermão no sentido literal da palavra, como tantos que Jesus fez. Foi mais uma conversa entre ele e os seus apóstolos e aconteceu no último retiro que Jesus promoveu. Como vocês devem se lembrar, o Sermão da Montanha ou do Monte também não foi um sermão. Foi um outro retiro. Foi o primeiro retiro. E o Sermão da Última Ceia, aconteceu durante o último retiro. Existem muitas perguntas pertinentes a este sermão, principalmente sobre o trecho do capítulo 13. O Sermão do Monte das Oliveiras, outro grande sermão de Jesus, é composto das respostas de Jesus às perguntas que seus apóstolos fizeram. Mas, voltando ao último retiro de Jesus, a última ceia foi o cenário para o encerramento do ministério de Jesus. No Evangelho de João, o ministério de Jesus se encerra no capítulo 12. Jesus se recolheu para um retiro com os 12 e depois foi preso e levado à cruz. Jesus iniciou o retiro com os 12, lavando-lhes os pés. Que jeito de iniciar esta reunião! Principalmente depois de tudo que eles conversaram no caminho, conforme lemos nos evangelhos. Eles foram discutindo sobre qual deles seria o maior no reino, sobre qual Jesus sempre falava. Parece que o melhor jeito que Jesus encontrou para encerrar essa discussão foi lavando os pés deles. E depois que Jesus terminou de lavar seus pés, perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Como dissemos em nosso último estudo, essa pergunta foi respondida com o primeiro versículo desse capítulo que diz assim, Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Havia 3 anos que Jesus estava demonstrando amor por aqueles homens. E eles, eu tenho certeza, ficaram impressionados com o amor de Jesus por eles. E por isso o amavam, porque ele os tinha amado primeiro. Nesta ocasião, depois do ato simbólico de lavar os pés deles, Jesus disse algo que os chocou. Para dizer a verdade, essa não foi a primeira nem a única vez que eles ficaram chocados com alguma coisa que Jesus disse. Primeiro, Jesus disse que os deixaria. E parece que eles entenderam que isso significava a morte de Jesus, mesmo que não fosse absolutamente certo que aconteceria. É claro que eles ficaram chocados quando Jesus disse: Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. É claro que eles ficaram chocados, porque Jesus iria deixá-los. Jesus também os chocou dizendo que, como iria deixá-los, deixaria também um novo mandamento. O ato de lavar os pés dos discípulos foi uma ilustração desse novo mandamento. Jesus lhes perguntou:
Vocês entendem o que lhes fiz? Nos versículos 34 e 35, Jesus anunciou o mandamento. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Lavando-lhes os pés, Jesus mostrou toda a extensão do seu amor e lhes disse: Pois bem, se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Quer dizer, se eu amo vocês, vocês também devem amar uns aos outros. Foi como se Jesus tivesse dito: Olhem para o outro lado da mesa. Estão vendo a pessoa que está na frente de vocês? Pois bem, eu quero que vocês amem uns aos outros da mesma forma que eu tenho amado vocês. Amem uns aos outros e o mundo inteiro saberá que vocês são meus discípulos. É muito melhor ensinar com um exemplo prático do que com palavras. Parece que foi isso que Jesus fez durante a última ceia. Temos uma mensagem de amor para passar ao mundo, e a melhor maneira de fazer isto não é pregando. Olhem para quem está à sua frente do outro lado da mesa. Amem essa pessoa, porque se você amá-la, conseguirá transmitir a mensagem de amor ao mundo. Isto deve ter surpreendido os apóstolos. Acho que até aquele momento eles não tinham imaginado que deveriam manter esse compromisso horizontal uns com os outros. A única coisa que tinham em comum até aquele momento era que cada um tinha um compromisso individual com Jesus. Cada um deles estava em aliança com Jesus. Jesus os amava, e eles o amavam. Mas este novo mandamento estabelecia uma aliança entre eles. Este novo mandamento que estabeleceu esta nova aliança criou uma comunidade nova, vislumbrada por Jesus para ser a sua igreja. Será que você sabe o que é estar em aliança com alguém? É claro que estamos em aliança com Deus e com Jesus Cristo. Sabemos disto. Agora me diga, você está em aliança com outras pessoas que também seguem a Jesus Cristo? Sinceramente, eu acredito que todos nós devemos ter alguém a quem nos sintamos à vontade para chamar no meio da noite, vamos dizer, às 3 da madrugada, se precisarmos. Eu tenho certeza que poderia ligar para várias pessoas no meio da noite pedindo ajuda e que elas me acudiriam sim. E você, tem alguém assim, com que pode contar? No meio da noite, se precisar, de madrugada. Creio que a igreja seja essa estrutura para um grupo assim. Uma igreja deve ser a comunidade que Jesus disse que deveríamos ser, uma comunidade estruturada sob esta aliança. Costumo ilustrar esta aliança com 8 pontos. Aliança de 8 pontos. Imagine um grupo de pessoas, talvez de 12, 15 ou 18 pessoas no máximo, formando um grupo estruturado sobre esta aliança. Imagine então este grupo pequeno ligado por esta aliança de 8 pontos que se reúne semanalmente. O primeiro ponto desta aliança é o amor. Estar em aliança no espírito com estas pessoas significa que, não importa o que aconteça, nada vai destruir o seu amor por elas. Você se comprometeu a amá-las. O segundo ponto da aliança é a disponibilidade, que pode ser dividido em 2 pontos. Primeiro, você estará sempre disponível na medida do possível para todas as reuniões do grupo. Segundo, você se disponibilizará para qualquer um que precisar de você, para qualquer coisa. Isto implicará em várias outras pequenas reuniões com diferentes membros do grupo, entre uma e outra reunião geral do grupo. O terceiro ponto da aliança é a oração, que implica em que você vai orar regularmente por cada membro do grupo. O quarto ponto da aliança é a confidencialidade. É importante entender que os outros pontos desta aliança só serão possíveis se houver um relacionamento de confiança no grupo. Isso quer dizer que deve haver um compromisso de cada membro do grupo de não levar para fora o que foi compartilhado com todos os membros ou com algum outro membro em particular. Ninguém vai querer compartilhar nada com este pequeno grupo se suspeitar que sua história servirá de ilustração para toda a igreja no próximo domingo. Por outro lado, é claro que comunhão envolve compartilhar e envolver-se com outras pessoas. Isso nos leva ao quinto ponto desta aliança. Chamamos de aliança da abertura.
É importante entender que não tenho como conhecê-lo se você não se abrir comigo e não me contar quem você é. Por isso, cada um dos membros tem o compromisso de expor os seus pontos fortes e também os seus pontos fracos. O 6º ponto é a sensibilidade. Pedir a Deus que me faça sensível às necessidades de cada membro do grupo. Eu mesmo vou me comprometer a ouvir o que as pessoas têm a dizer através de suas palavras e também de suas ações e atitudes. Às vezes você precisa ler a linguagem corporal da pessoa, suas expressões faciais, seus gestos, o tom da sua voz. Com tudo isto, você pode dizer se a pessoa está deprimida ou se está se sentindo sobrecarregada. É importante estarmos sensíveis a tudo isto e não apenas ao que a pessoa diz. Esta sensibilidade poderá mostrar se uma pessoa está passando por um momento difícil ou não. O 7º ponto é o da honestidade na aliança. A franqueza é positiva e construtiva para o corpo. Eu vou deixar que Deus me use neste processo de crescimento, falando com honestidade quando eu concordar e quando discordar do grupo ou de algum membro. O 8º ponto na aliança é a responsabilidade, que implica em reconhecer que Deus o colocou neste grupo para edificar o corpo de Cristo. Por isso, eventualmente, você vai precisar buscar a mente de Cristo através dos conselhos do grupo. Você vai aceitar captar os conselhos do grupo e se responsabilizar em reportar para eles o que você fez com os conselhos sábios que recebeu. Esta é a aliança de 8 pontos, sobre a qual vários grupos foram formados dentro do nosso pastorado. Uma aliança de amor, de disponibilidade mútua, de oração uns pelos outros, de confidencialidade. Uma aliança de abertura, sensibilidade, honestidade e responsabilidade, considerando que cada um busca a sabedoria do grupo e depois dá conta sobre o que fez com os conselhos que recebeu. Creio que todo mundo tem necessidade de pertencer a um grupo desse tipo. Todo mundo precisa saber que não está sozinho no barco da vida. Eu sou um grande incentivador da participação em grupos como este. Creio que principalmente os homens precisam participar de um grupo como este. Aparentemente as mulheres têm mais facilidade do que os homens, talvez porque os homens sejam mais competitivos e por isso hesitem em se abrir e ficar vulneráveis. Por isso os homens precisam mais desse tipo de grupo do que as mulheres. Bom, mas infelizmente o nosso tempo hoje já se foi. Nós vamos continuar estudando no próximo programa e eu sei que você vai estar conosco. Deus lhe abençoe e até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.